boa noite! Começa agora mais um Futebol Mais Debate ao vivo aqui na TV Mais até às 22h30. Obrigado pela sua companhia. Começo falando para que você participe do nosso programa. Durante todo o nosso programa teremos muitos sorteios, falaremos de muitas coisas interessantes e polêmicas que aconteceram no futebol nesta semana e neste final de semana. E eu começo também dando boa noite para os nossos convidados, Carlos Carreiras, que é o presidente da TV Mais. Boa noite, Carlos Carreiras. Quais são os seus destaques iniciais? Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui participando. O meu destaque inicial é a vitória do Corinthians no Maracanã. Foi um grande jogo, o Corinthians ganhou com uma certa facilidade e, infelizmente, me deixou até surpreso o time do Flamengo com um time tão fraco. Eu não sei se o Sheik e o Guerreiro vão transformar aquilo mais do que está, mas realmente foi muito frágil. Não sei se o Corinthians jogou muita bola assim para ser tão fácil como foi. Realmente foi uma vitória e tanto. Dou boa noite também para o Guga Mendonça, jornalista esportivo. Qual é o seu destaque, Guga? Muito boa noite, Lívia. Muito boa noite, Carreiras. Muito boa noite ao telespectador da TV Mais. O meu destaque é, sem dúvida alguma, ontem, Morumbi, a ideia excelente da CBF dos jogos às 11 da manhã. O Morumbi estava lotado, uma alegria só, ambiente familiar, 58.482 pagantes para uma renda de R$ 1.335.000. Quer dizer, o São Paulo faturando com promoção, R$ 12 o ingresso de arquibancada. O clima estava muito feliz lá no Morumbi, viu, Lívia? Muito interessante de ver essa felicidade toda com a vitória do Tricolor ainda, né? É verdade, uma alegria e tanto, 11 da manhã, viu só que bacana? Mudando às vezes dá certo, né, Guga? E daqui a pouquinho também aqui com a gente, claro, Jorge Nicola, ele que está vindo direto da ESPN para cá para conversar com a gente sobre todos esses assuntos e muito mais. Agora sim, eu quero que você acesse o nosso site tvmaisabc.com.br e através do nosso portal você clica no link do programa Futebol Mais Debate e participa, porque todas as noites de segunda-feira tem muitos sorteios para você. E hoje não será diferente. Olha só, LL Presentes sorteando mais um conjunto de 6 copos desenhados. Vou mostrar a foto? Olha só que lindos os copos. Então já mande aí a sua mensagem pra gente, para você participar. Patroa caprichou, hein, Liviana? Caprichou, olha só que bonito. Até eu queria esse, viu, Carreiras? Olha que lindo. Não vai falar pro maridão não, hein, mandar. O maridão tá aqui no estúdio, não vai falar pra ele mandar não. Eu já falei pra ele, vai ficar bom lá em casa pra gente tomar aquela cervejinha. Vamos lá. Bom, a Pizzaria Trípoli também com 2 rodízios para 2 pessoas. Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas, válido por 30 dias. Na General Colchões, mais um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. General Colchões são 5 lojas espalhadas no ABC. Para consultar mais próxima, generalcolchões.com.br. Tem também a Esportiva e hoje a camisa é do Coringão. Para você corintiano, mande aí a sua mensagem que quem sabe você não leva para casa essa camisa do Corinthians. Restaurante La Gábia também participando com a gente e sorteia um almoço para 2 pessoas. E você já sabe, só não come no La Gábia quem ainda não conhece. E um abraço para o Aloísio, para todo mundo lá do Restaurante La Gábia, tá? Gesso MM estreando aqui com a gente e vai sortear um kit de vinho contendo um vinho e 2 taças. A gente também tem a imagem aí, olha só que bacana. Para você tomar um vinho gostoso na sua casa com aquela pessoa especial. Churrascaria Picanha de Ouro também estreando com a gente, um jantar para 2 pessoas. Pizzaria Zanini estreando, olha quanta estreia, 2 pizzas, 1 pizza para cada pessoa, tá certo? E o prêmio do mês, lembrando, será sorteado no dia 27/7, um rastreador Localizar Auto, o rastreador que tem mais de 30 funções e inclusive pode bloquear o seu veículo à distância direto do seu celular. Olha só quantos prêmios bacanas, então participe com a gente durante todo o programa e no finalzinho a gente faz este sorteio. E claro que a gente fala de curiosidade também aqui no Futebol Mais Debate. E hoje a gente começa falando do Corinthians. Espera fechar nesta semana a contratação por empréstimo do volante René Júnior. O que está travando a negociação com o Guangzhou Evergrande da China é que o Timão quer que o time chinês pague boa parte dos salários do jogador.
O Corinthians está confiante na chegada do jogador, pois a equipe chinesa precisa se desfazer de um estrangeiro. E cada clube da China pode contar com até 4 jogadores estrangeiros. E o Guangzhou possui 5. E aí, gente, o que temos para falar sobre essa notícia? É só assim então, né? Não, deixa eu mandar ver aqui. O René Júnior, ele tem 25 anos, começou na base do Criciúma, né? Teve passagens pela Ponte Preta e pelo Santos, né? Não foi uma grande passagem pelo Santos. Quando o Claudinei Oliveira chegou, ele praticamente foi encostado e dispensado. Agora, eu não sei não se é isso que o Corinthians precisa, viu? Eu sou muito mais o que o Corinthians tem hoje. Coringão, cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Não, não é só isso. E a molecada? A molecada da base. Então, tem a molecada, o Marcel joga muita bola aí, cara, entendeu? Ô, Carreiras, mas eu não vou perder logo no começo. Hoje é dia mundial do rock, Carreiras. O que te lembra isso? Olha, eu quero ver o seguinte, em primeiro lugar, mandar um abraço pro Dr. Eric. Sim. Um grande advogado aqui de Santo André, entendeu? Não? E que mandou aqui pra gente, sempre brincando, participando, né? Um pensamento do dia. Hoje é o dia mundial do rock. Até o rock tem mundial. E o Palmeiras não. Vixe. O doutor Eric, um abraço. Sentido, né? Faz sentido. Até o rock tem mundial. Palmeiras não tem mundial, mas tudo bem. Vamos falar do Coringão, que ontem lá no Maracanã, né, Carreiras, o seu destaque ganhou bem do time do Flamengo. Muito fácil, muito fácil. Veja bem, olha. Arquibancada, namorando. Não acredito, eu não acredito que o que falta um pouco pro time do Flamengo, que eu vi no jogo, além de tudo, é um pouco de velocidade no time, é um pouco de correria, é um pouco de marcação. Né? Então, mas veja bem, aí você vem falar que em 2 jogadores, um com 32 e outro com 36, vão dar esse gás no time, é isso? Olha, mas na quarta-feira, né, Carlos Carreiras, até a estreia do Guerreiro contra o Inter, ele fez um gol e deu uma assistência, né, para deixar você caindo da cadeira, né, porque você fala que o Guerreiro é medíocre. Continua falando. Que ele, a coisa mais rara é ele dar uma assistência. Eu falo isso. Mas jogo, uma assistência e um gol. No Corinthians pode buscar, você vai ver isso. Agora, pode acontecer no Flamengo, pode acontecer no Flamengo que ele se transforme no jogador da história do Flamengo, pode acontecer. Agora, que ele não serve para limpar as chuteiras do Nunes, mas não serve mesmo. Mas não serve mesmo. Olha, eu tô indo lá atrás. Ele vai ser ídolo da história do Flamengo. Eu quero até perguntar para os meus amigos aqui que estão participando aqui, né, com a Lívia aqui, Lívia. Eu quero perguntar aí pro Toninho. Toninho, o Guerreiro serviria para dar uma lustradinha na chuteira do Nunes, cara? Olha, eles são animados aqui, hein? 2 corintianos roxos. É o Wagner e, como você falou, o Toninho, mais conhecido como Toninho do Poço. E aí, o que você tem para dizer, hein, Toninho? Olha, em relação ao Guerreiro, aí eu acho que ele perdeu a grande oportunidade dele, viu? Porque ele foi para um time aí que... Ontem vocês viram, né? A torcida só cantava Corinthians. Aí, no segundo tempo, o Corinthians com a bola, o Flamengo com a bola, vaiava o Flamengo. Quer dizer, então só tinha uma torcida. Ele perdeu um grande momento aí de ficar para ser campeão agora, que vai ser esse ano, se Deus quiser, e vai cair, o coitado vai para a segunda divisão lá. Aliás, Toninho, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada da gente ver no futebol, né? Eu achei até simpático isso, mas essas coisas é o tipo de coisa que só acontece com o Corinthians. Tocaram o hino do Corinthians no estádio do Maracanã. A torcida do Flamengo ficou muito brava. É verdade, é um time, né? No Brasil só tem o Corinthians, dá dó dos outros. Aliás, né? O Maracanã, nós estamos acostumados a fazer bagunça lá, né? Verdade. 76, 2000, várias, né? A gente ali eu falo que tem um monte de primos lá, né? A família do meu pai é do Rio, né? A maior parte é flamenguista. Olha, coitado, dá uma dó deles, e olha. Você falou no começo aí, o Corinthians jogou bem, mereceu. Mas olha, o Flamengo é muito ruim. Realmente, muito ruim. Pareceu um time muito frágil. Eu não sei até que ponto que o Guerreiro vão conseguir virar esse jogo dessa forma. Eu tô vendo assim, achei muito fragilidade. O meio campo dele totalmente perdido. O Flamengo não tem segunda bola, não sai a bola. Tanto é que o Corinthians, ele deu uma pressão e tomou 2 bolas, fez os 2 últimos gols. Assim. É verdade. Ontem, se você chega no final lá, Guerreiro, abre mão aí dos 45 milhões e volta, ele voltava. Olha... Não, é interessante, pro Flamengo ele fez mais barato, né? Pro Corinthians é difícil de entender. É que ele tá no Rio, gosta do Rio, gosta da bagunça. O Rio é uma cidade maravilhosa.
vitoriosa. O engraçado é que os maiores jogadores do Rio vieram fazer sucesso em São Paulo, né? Verdade, verdade. Agora um detalhe interessante, né? O telespectador da TV Mais se atente ao que o Elias jogou tanto na quinta-feira quanto o Atlético Paranaense e jogou ontem, né? A dupla Elias e Jadson, principalmente o Elias, que estava devendo um pouquinho em relação à seleção, que não vinha jogando, né? A Copa América, ele foi medíocre, mas está voltando com tudo para dar alegrias para a torcida do medíocre Timão. como toda a seleção, Não, né? Exatamente. Como né? toda a seleção, mas assim, realmente os outros... Lembrei do Davi Luiz de novo. E o seu cabelo, Davi Luiz? Não, esse aí É um amigo do Carreiras. Esse aí tá abaixo. O Carreiras dorme, ele pensa no Davi Luiz. Longe disso. Nos cabelos. Mas o Elias ontem jogou demais. Jogou demais. Assim como o Jadson vem jogando. Mas o Elias ontem realmente... E o Tite perdeu o Jadson para a próxima partida. Né? É complicado jogar com o Atlético Mineiro sem o Jadson. E esse jogo é praticamente, né? Num campeonato de pontos corridos do jeito que vem desenhando, pode ser. Então, é uma final, porque é um jogo de 6 pontos. Mas aí eu toco naquela questão do plantel do Corinthians. Sim. É aquilo que eu vou bater na... Vai sair o Jadson, nós temos quem? Um Danilo para colocar. Danilo. São poucos times que nós temos quem? Não, o Corinthians, né? Como é que você coloca isso daí? Olha o jogador que tem no banco do Corinthians. O banco do Corinthians é muito rico, então... o Corinthians no Campeonato Paulista, volto a dizer, ele foi fácil, por uma questão de regra, ele não foi campeão. Mas... O Tite, ele tem planejamento a cada 3 jogos. Ele fala, precisamos de tantos pontos para conseguir isso. Conseguiu legal, vamos para os próximos. O Tite sabe que jogo que o time pode perder ponto. Ele faz. Agora, o Tite, em relação ao mata-mata, é complicado, porque não é o tipo de jogo de ser. O Tite não sabe, gente. Uma coisa que o pessoal condena muito é o Tite, mata-mata. É uma coisa de malícia e uma coisa de, vamos dizer assim, tem que ter um lado de um pouquinho de mau caratismo para você ser campeão. E o Tite não é esse cara. Infelizmente, isso ocorre. O Tite não é, o próprio Muricy também não era, né? O Muricy, justamente, são técnicos que se deram muito bem em outras situações. Né? Por quê? Exatamente. Porque no mata-mata tá cheio de técnico que chega o seguinte, quebra o tornozelo do cara. Você entendeu? Não, dá uma paulistinha bem dada, no cara arranca o cara desse jogo. E assim vai. O Tite não sabe fazer esse jogo. E infelizmente, quando você vai para o mata-mata, que são 2 partidas, a primeira partida você decide muito da segunda. E o Tite não é de jogar, vamos dizer o seguinte, o Tite é fair play. O Tite quer ser campeão com o time com menos falta, menos cartão. É assim que é o Tite, paciência. Então, quer dizer, no mata-mata deixa a desejar. Agora, no pontos corridos, a gente tem grande vantagem ainda com o Tite no banco e o plantel que a gente tem. Agora um negócio interessante, né, Carreiras? Voltando à partida do Maracanã de ontem à tarde, 26 mil torcedores assistiram. Quer dizer, falam que o Flamengo é a maior torcida do Brasil e tudo mais. Só que 26 mil torcedores numa tarde gostosa no Rio de Janeiro dá uma desmotivada aí. Né? Uma renda de 1.184.000. Se você for ver o Morumbi que eles fizeram uma promoção, a renda não foi tão ruim. Mas 26 mil torcedores para o Maracanã eu vou Corinthians e Flamengo. Eu acho assim, é muito pouco. Realmente devia ditar, até pelo momento, o Flamengo ganhou do Internacional, deu uma embalada, vai pegar o Corinthians. Se ganha do Corinthians... Não, tinha aquele negócio do clássico das Américas, que os departamentos de marketing iam trabalhar, não foi pra frente, né? Porque muito pouca gente, infelizmente, ficou difícil. Eu achei, isso aí foi um... destaque negativo. Eu acho que o jogador do Flamengo também sentiu isso, sabe? Sim. E outra, não é só ter 26 mil, são 26 ou 29? 26? 26 mil, 26.209. Não é só isso. Você pode contar ali que tinham 5 mil corintianos. Sim. E 5 mil corintianos grita mais do que 20 mil flamenguistas. Eles não param, eles atormentam. Agora você imagina, o Flamengo entrar em campo na sua casa, já ouve o hino do Corinthians. Aí pega a torcida o tempo inteiro. Como é que fica? É complicado também para o jogador do Flamengo. Eu lembro uma vez, aquela final que o Ronaldo fez aquele gol monumental na Vila Belmiro, também teve um lance que tinha aquelas cheerleaders, etc e tal, que o pessoal soltou a música do Corinthians na Vila Belmiro e deu uma confusão. E depois o Ronaldo deu aquele show, né? Aconteceu isso mesmo. Acho que temos que incentivar. A torcida mais, virou até pro Neto, na época comentarista da Band, e começaram a xingar ele. Foi a primeira pessoa como que se ele tivesse culpa, né? Então, mas tinha que sobrar pra alguém, né? Sobrou pro Netão. Aliás, que gol você lembrou aí. Bem lembrado. Mas Guga, só cortando um pouquinho, o Wagner tem uma pergunta para fazer pro Guga. Ô Guga, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Não, pensando já no próximo jogo, que você falou que é uma decisão. Sim. Atlético e Corinthians sem o Jadson.
eu, pessoalmente, eu teria duas alternativas. Uma, entrar com o Ralf, adiantar o Elias e manter o time do jeito que está. A outra, eu apostaria até no Marcial. O Marcial é um canhoto, é um meia esquerda, na minha opinião, e tem que arriscar. Eu entraria assim. Qual é a tua opinião? A tua e a do Carreira. Eu achei muito boa essa ideia, né? Do Marcel, mas ao mesmo tempo eu já iria de Danilo. Danilo tem a estrela. Mas eu acho que vai acontecer a sua primeira opção, Wagner. Eu acho que ele vai meter o Ralf. Elias, até porque não muda muito a estrutura do time. E adiantar, né, o Elias. Porque exatamente. É o seguinte, o time do Atlético é um time intenso. É um time que não tem assim, ele começa devagar e acelera. Não, ele é o jogo inteiro aquilo ali. É correria o jogo inteiro. O Levir é um grande técnico, né? Então, eu acho que vai ser nessa opção. Agora, eu concordo. Eu acho que a gente não pode... Eu vi um garoto no Corinthians arrebentar chamado Léo. E o Léo até chegou a ser relacionado para algumas partidas. E ele estreou, inclusive como profissional com 17 anos. Mas já sumiu. Então está faltando um pouquinho desse. Agora, claro que tem uma série de coisas que acontecem na cabeça de um garoto novo. É muito difícil. Agora, esse Marcial já é um rapaz mais preparado. Ele já esteve na Roma, ele já veio do Grêmio. Então, é assim, tendo uma oportunidade, eu acredito que esse menino vai se firmar no Corinthians. Agora, o Tite, do jeito que ele é, eu acho que ele vai meter o Ralf e adiantar o Elias. Né? Agora, um detalhe interessante também é o Luciano, que está na seleção pan-americana, né? Fez até um gol ontem contra o Canadá na estreia. O Luciano, que tem 22 anos, e eu acho que é uma das apostas para o ataque do Corinthians depois que perdemos o nosso Guerreiro e também o Emerson Sheik, né? Opinião minha. Então, eu vejo o seguinte, é mais um. Eu acho que a gente tem que ter um plantel grande. Porque aí você fala, a torcida está falando muito ainda do Theo Guerreiro. E o Theo Gutierrez. O Theo Gutierrez, desculpa. Aí eu vou esperar o Nicolinha, que já vai começar a participar aqui com a gente, para dar a boa noite dele e falar sobre isso, né, Nicola? Até um detalhe interessante, né? O Theo Gutierrez, aquela história, eles queriam fazer permuta da dívida. Existe isso, Nicola? Boa noite a vocês, boa noite ao telespectador. Queria primeiro saber se tem alguém de luto. Por quê? Todo mundo de preto. Vocês esqueceram de me avisar. Pelo menos... É homenagem ao Corinthians. Próxima vez vocês me avisam que eu venho de preto também. Você tá de preto e branco aí, ó. Preto e branco, ó. Aí, ó, você veio todo de acordo. Mas não tem luto, então? Não tem luto? Não tem luto. Graças a Deus, não tem. Boa noite. Falando sobre o Theo Gutierrez, essa novela tá meio esquisita. Porque, assim, começando do começo. O Theo Gutierrez sempre teve um empresário na Colômbia, chama Efraim Jesus. E esse empresário acompanhou o Theo Gutierrez ao longo de toda a carreira, só que em determinado momento o Theo Gutierrez colocou na cabeça que queria vir ao Brasil. Inclusive eu entrevistei, ele falou de própria boca que gostou muito da passagem dele pela Copa do Mundo aqui e que a ideia de vir ao Brasil para jogar para cá era algo que ele queria muito. E aí ele deu uma permissão, uma autorização por escrito, eu até recebi esse documento, para um empresário chamado Luiz Alberto Azerradi, que é um argentino, negociar ele no Brasil. Então, a partir desse momento, ele passa a ter dois empresários. O Efraim, que foi o empresário da vida toda, e o Luiz Alberto, que é esse empresário com o objetivo só de colocá-lo em algum clube do Brasil. E aí chegou-se à conclusão que esse clube é o Corinthians. E a partir daí faz mais de um mês que o clube negocia, tanto com o Gutierrez quanto com o River Plate. Já um acerto salarial. Ele viria para ganhar R$400 mil por mês, com direito a uma luva. Esse valor da luva é um mistério. Agora falta um acordo com o River Plate. E Corinthians e River Plate não chegaram a um acordo. O River Plate insiste em ganhar R$10 milhões. O Corinthians só topa pagar R$6 milhões. Aí vocês falaram a respeito da multa, né? Da multa não, de uma troca de uma permuta. Troca de dívida. Porque o Boca tem uma dívida com o Corinthians, referente ao Martínez. E aí o Corinthians queria que o Boca Juniors pagasse o River. Então é um negócio maluco, que não aconteceu. Nesse meio tempo surgiu o Sporting de Portugal, que também quer levar o Teófilo Gutierrez. E aí esse Efraim, que é o empresário da vida toda do Teófilo Gutierrez, gostaria que esse negócio com o Sporting se concretizasse. Porque se ele vier para o Corinthians, esse cara não leva nada. Quem vai levar é o Luiz Alberto Azerradi. Se ele for para o Sporting, quem leva é esse cara. E aí nesse jogo de empurra-empurra, nessa queda de braço, tem o Teófilo Gutierrez,
O Luiz Alberto Azerrad me mostrou uma troca de mensagens no final de semana, uma troca dele com o Teófilo Gutierrez, o Teófilo garantindo que quer vir jogar no Corinthians e que ele vai, pelo menos até dia 21, que é quando fecha a janela de transferências, ele vai dar prioridade para o Corinthians. Resta saber se o River Plate vai esperar até dia 21, se esse negócio com o Sporting vai se concretizar ou não, mas a verdade é que é uma longa novela e o Corinthians já tem um plano B. Eu descobri, recentemente eu conversei com o Edu Gaspar, que é o gerente de futebol do Corinthians, ele revelou que tinha um interesse, eles estavam observando já há algum tempo, um atacante brasileiro que jogava num time pequeno da Espanha. E esse jogador é o Jonatas, ele disputou o último campeonato espanhol pelo Elche, o time foi rebaixado, e foi rebaixado também porque o empresário do Jonatas foi à justiça, ele denunciou 3 meses de direitos de imagem atrasados. Lá esse tipo de coisa resulta em punição. O Elche perdeu 6 pontos e aí caiu de 45 para 31 pontos. Com isso, ele não cairia, foi rebaixado para a segunda divisão. De 45 para 39. 6 pontos. Desculpa, 41 para 35. Tá, foi bem observado, senão os caras vão achar que eu fugi da sim. aula de matemática. De 41 para 35, o time foi rebaixado e agora há uma disputa judicial para que ele se desligue do Elche. Ele alega que tem salários atrasados, então ele quer rescisão no contrato. A partir daí ele pode pintar como reforço do Corinthians. O então, essas duas no Santos? Não, esse Jonatas esse Jonathan é o lateral direito que você está falando. Nada a ver esse com Jonatas, o não, também. esse Jonatas, esse é o Jonas, né? Jonas. O Jonatas é um atacante que saiu muito novo do futebol brasileiro, ele era do Cruzeiro, e aí jogou por vários clubes na Europa, essa foi a melhor temporada dele, tem 26 anos. Então, assim, essas são as duas possibilidades, mas nenhuma das duas são possibilidades fáceis. São negócios difíceis de acontecer. A gente falou um pouquinho também do René Júnior, da contratação dele no Corinthians. O que você acha? É um bom volante. Ele foi muito bem na Ponte Preta, foi bem no Santos, foi pro futebol chinês, onde ninguém aprende, onde você vai para ganhar dinheiro, mas você vai para desaprender, porque o nível técnico é muito baixo e todo jogador que volta da China, a gente vê que o cara tem dificuldade em se adaptar. O Eduardo Ferreira, que é o diretor adjunto de futebol do Corinthians, conversou comigo através do WhatsApp, eu perguntei para ele exatamente sobre o René, ele falou que o Guangzhou Evergrande, que é o time do Filipão, já liberou o empréstimo do René Júnior, ou até a possibilidade de uma rescisão de contrato lá para ele acertar aqui. Faltavam acertar salários entre o René Júnior e o Corinthians. A realidade na China é uma, a realidade no Corinthians é outra, mas a tendência é que haja um acordo, até porque ele já está lá no Corinthians se tratando. Ele voltou da China com uma contusão e usou o Corinthians para se recuperar. A tendência é de um anúncio do acerto dele nos próximos dias. Vamos esperar, né? E hoje, gente, tem novidade aqui no programa. É um novo quadro que chama Fala Povo. É um quadro em que as pessoas abordadas na rua fazem o seu comentário sobre o mundo da bola. E o primeiro comentário é justamente de um corintiano, na verdade, a respeito de Alexandre Pato do São Paulo. Vamos ver? Eu acho que ele oscila muito. Eu acredito que ele vai continuar oscilando. Ele vai ter jogos bons, jogos ruins. Eu, como corintiano, quero que ele se dê bem para mim poder Corinthians vender logo, acabar com a nossa crise financeira, que isso iria ajudar bastante. E o que a gente tem para falar sobre isso? Vocês concordam com o nosso telespectador ou não? Por que foi um corintiano coincidência? Logo estrear o quadro com um corintiano? A produção. É a produção. Dá demissão, senão. Eu fiquei imaginando se fosse um palmeirense falando mal do Corinthians, o que ia acontecer, cara? Não tem nada a ver isso. Que é isso, cara? Censura. Normal. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras e vamos falar bem do Palmeiras. Isso aí. Ô, Nicola, e aí, mas o que você fala? O Pato é, de longe, o principal jogador da era Juan Carlos Osório. Desde que o colombiano chegou, é verdade. Coisa de 15 dias. Não, mas os últimos... Mas jogando muito nesse eu acho que o Osório tem 6 jogos, eu vou até dar uma confirmada, mas eu acho que ele tem 6 jogos. De longe, o Pato foi o melhor do time em todos esses jogos. E aí, pra mim, tem muito do fato do Osório ter entendido o procedimento do Pato. O Pato não é aquele cara que rende bem mediante pressão, que... É aquele jogador que você dá a chicotada e ele reage. Pra mim é o contrário. O Pato precisa de carinho, precisa de um cara falando que ele é bom. Então eu acho que o Osório entendeu bem isso e tem feito muito bem essa ligação com o Pato. O Pato, se o Corinthians vendê-lo hoje, o São Paulo, que é candidato ao título do Campeonato Brasileiro, eu acho que não chega nem no G4. Porque sem o Pato vai mudar radicalmente o time e o São Paulo perde muito, mas muito do que está mostrando hoje em dia. Eu assisti o jogo, jogou muito bem o Pato. Jogou bem mesmo, me surpreendeu até.
sabe, rápido, chegando nos lances, aquela coisa de time, né? Você fala, pô, o cara tá com o time legal, tá acontecendo, dando passe, dando boas assistências. Sei lá, eu tô torcendo bastante, né? Porque o Corinthians vai faturar já pensou, vendeu o Pato com baita de um dinheiro, com a ajuda do São Paulo. O Edu Gaspar, nessa mesma entrevista que eu falei, que ele não, naquela oportunidade ele não quis revelar o nome do Jonatas, né? Ele só falou que era um atacante brasileiro. Eu perguntei isso sobre o Pato, né? Eu falei, e o Pato, vocês vão vender, não vai? Ele falou que ele acha que o momento é esse, que o Pato tem mercado, porque o grande problema do Pato quando ele voltou ao Brasil eram minutos em campo, né? Ele sofria muitas contusões e de fato isso é real, né? E o Corinthians o recuperou. Se ele não conseguiu ser um grande jogador dentro de campo no Corinthians, pelo menos as contusões, que foram a grande marca da carreira dele, desapareceram, isso continua no São Paulo. Então, de fato, ele está jogando bem mais do que ele jogava, tem feito gols, tem dado assistências, e o Edu imagina que algo em torno de 9, 10 milhões de euros é algo plausível, é algo possível para os próximos dias. A gente já ouviu sondagem da Lazio da Itália e de um time alemão. A verdade é que até agora nenhuma proposta chegou, nenhuma proposta efetiva pelo futebol do Pato. A janela no futebol europeu termina em 31 de agosto. Eu acho que 2 rodadas a mais nesse nível vem proposta com mais dinheiro do que isso. Eu não sei nem, Carreira, se ele também não está jogando tudo isso, porque também, eventualmente, ele sabe que tem gente olhando. Não, mas não tenho dúvida. É uma mas boa é lógico, possibilidade. isso é vitrine. E o São Paulo a gente sabe que é muito melhor vendedor de jogador do que qualquer clube brasileiro. Sim. Olha, o São Paulo, eu diria assim que algumas mágicas que acontecem lá no Internacional, né, que a gente vê, né? O Inter também é bom pra caramba, né? A gente vê algumas coisas lá no Sul, mas o São Paulo é muito bom. Então, eu acho que o Corinthians, nesse aspecto, fez o negócio com o time certo e ainda ficou de quebra com um jogador chamado Jadson, né? Tá jogando pouco, né? Não. Nem faz jogando pouco, né, Guga? Não. Jogando pouco. Jogando nada, né? Jogou muito, Guga né? é corintiano também, Guga? Não. Quase nada? Não. Pra quem você torce, Eu torço Guga? pra Portuguesa, com você. Eu torço pra Portuguesa. Eu né? sei. Todo mundo torce pra Portuguesa. É ele e o Maurício Capello. Eu prefiro ficar... Neutra. Isso, eu também torço pra Portuguesa. A Portuguesa trazer o bacalhau lá na minha casa. Lá. É isso que eu torço. Olha, a gente vai falar mais do São Paulo daqui a pouquinho. E eu quero lembrar você que está nos assistindo para participar do nosso programa. Vai lá na nossa fanpage, TV Mais ABC. Clica no ícone Futebol Mais Debate, mande a sua sugestão, está concordando com eles? Não? Faça a sua pergunta também e aí a gente vai ter o maior prazer em conversar com você por aqui, tá bom? Eu tenho uma dica ótima para você também, segurança para você. É o rastreador inteligente Localizar Auto, 100 mensalidades com mais de 30 funções, uma delas inclusive avisa você por e-mail quando seu motorista, filho ou qualquer usuário do veículo ultrapassou a velocidade permitida. Você também pode bloquear à distância pelo seu celular se o carro for roubado. Localizar Auto, a segurança em suas mãos. Acesse já localizarauto.com.br e veja o vídeo completo com mais funções. E nós, claro, vamos sortear um aparelho Localizar Auto aqui no programa no mês de julho. Participe, como eu te falei agora há pouco, envie a sua mensagem pelo portal da TV Mais ABC e no ícone do programa Futebol Mais Debate. Todos os participantes vão entrar para o sorteio de um rastreador Localizar Auto no dia 27 de julho, tá bom? Então participe com a gente. E aí a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais São Paulo para você. É isso aí, Futebol Mais Debate de volta ao vivo aqui na TV Mais. E eu quero que você participe do nosso programa, porque hoje são muitos sorteios. Veja só, LL Presentes está sorteando um conjunto de 6 copos desenhados. Mostra a foto aí. Olha que lindo. Então mande a sua pergunta, a sugestão, participe do nosso programa, que você pode levar para casa esses copos belíssimos. Mas não para por aí não, tá? Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas. E, gente, não é por nada não, mas a pizza lá é boa, não é não, gente? Eu vou lá hoje. Oh, que beleza. Eu também. Toda segunda-feira o pessoal tá lá, então participa que você pode ganhar também.
Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas, lembrando que é válido por 30 dias. General Colchões, um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. General Colchões são 5 lojas. Para consultar mais próximo, acesse generalcolchões.com.br. A Esportiva, hoje sorteando uma camisa do Corinthians. Restaurante La Gábia, um almoço para 2 pessoas. E você sabe, só não come no La Gábia quem ainda não conhece. Gesso MM, um kit de vinho contendo um vinho e 2 taças. Olha só que bacana, tem a foto aí também. Participe. Churrascaria Picanha de Ouro, um jantar para 2 pessoas. Na Pizzaria Zanini, 2 pizzas, uma para cada pessoa. E o prêmio do mês será sorteado no dia 27 de julho, um rastreador localizar alto. O rastreador que tem mais de 30 funções, inclusive pode bloquear o seu veículo à distância através do seu celular. Então participe com a gente, TV Mais ABC, acesse lá. Clique no ícone do programa Futebol Mais Debate e já está participando, tá certo? Mande a sua pergunta que você já vai fazer parte do nosso sorteio. E agora a gente fala um pouquinho mais de curiosidade. O assunto é a novela envolvendo Ronaldinho Gaúcho, que chegou ao fim. O craque fechou o contrato com o Fluminense e defenderá as cores do time na sequência do Brasileiro e Copa do Brasil. Ronaldinho será apresentado no dia 19, no clássico contra o Vasco, no Maracanã, onde vai conceder entrevista coletiva. Com as saídas de Wagner e Martinúcio, o Fluminense conseguiu abrir uma brecha na folha salarial do clube e vai conseguir bancar o salário do craque. E aí, gente, o que temos a falar sobre este assunto do Ronaldinho? Bom, eu falei a semana passada que tinha time brasileiro com espaço para o Ronaldinho e o Fluminense se apresentou. Eu acho que é uma grande contratação para um time que está ali na ponta da tabela dando trabalho. O Fluminense, nos últimos 5 anos, campeão 2 vezes e forte candidato de novo, hein? Na minha opinião, o Fluminense não precisava do Ronaldinho, já estava na Libertadores, já é um dos times. Mas ele perdeu um jogador, né, o Guga? Mas perdeu eu vou um jogador te falar uma importante. coisa, o Assis é um bom marqueteiro, né? Falou, tá na Argentina, vai jogar na Europa, e o Fluminense chegou e mordeu a isca e contratou o Ronaldinho. Pra mim é mico. Tô com o Guga. Se eu tivesse na pele do presidente Peter Simpson, nome bonito, né? Peter Simpson. Aliás, viu, esse pessoal tem uns nomes mesmo, né? O pessoal é chique, o pessoal é europeu. Elite. O pessoal é europeu. Eu não contrataria. O Fluminense é elite do futebol. Não contrataria, Carreiras, praticamente um São Paulo, né? porque hoje, já há algum tempo, o Ronaldinho é muito mais nome do que futebol. Ele conseguiu a proeza de ser reserva no México, né? Ele chegou com badalação e tal. Foi eleito na metade da temporada passada, que equivalia a dezembro do ano passado, como o grande mico da temporada. Era chamado de Bonaldinho por conta da forma um pouquinho mais gordinha e por conta das baladas e tal. Aí ele se apresentou para a pré-temporada desse ano com uma semana de atraso. Ele alegou problemas particulares, deu aquele famoso migué. E eu temo que o atual time do Fluminense, que é muito amarrado em cima de garotos que estão querendo mostrar serviço, e o Fred como figura principal, eu temo que essa harmonia seja quebrada, Carreiras. Eventualmente hoje é muito assim, o Fred como figura principal e os garotos todos sendo amparados por ele. A partir do momento que chega uma outra figura do Ronaldinho Gaúcho, como é que fica essa relação Fred e garotos? Será que esses garotos também não vão começar a ser levados pelo Ronaldinho para balada? Então, o Fluminense tem 27 pontos. Eu acho que precisa de um meia, de fato. Porque saiu o Wagner, o Vinícius está machucado, mas não é o Ronaldinho, esse meia que vai chegar, que vai trazer qualidade. O Fluminense tem muito jogador experiente lá também. Não tem, não. No Atlético Mineiro, o Ronaldinho também fez um bom trabalho. No começo, né? No Flamengo também. Rio de Janeiro. O começo ele mas voa. Vamos lá, o tal do Querétaro. O Querétaro, quando na história Nunca. ele havia sido vice-campeão? E quando ele chegou a ser conhecido mundialmente? Nunca. De Então, fato, o Ronaldinho foi capaz de transformar a exposição do Querétaro. O Querétaro era depois do Ronaldinho é outro. Agora, só que o Fluminense não precisa disso. O Fluminense não está em condição de... Ele é bem diferente do Querétaro. Ele não precisa de exposição para ser conhecido. Muda um pouco. Eu vou falar agora o Carreiras do ponto de vista de marketing. Um jogador como o Ronaldinho, ele vai atrair um tipo de patrocínio pro Fluminense
Indireto. Direto porque ele... Será com que ainda certeza... atrai? Ainda Ainda lógico que atrai. Será? Sem dúvida, pelo amor de Deus. Será? Não, certeza. Carreiras, vamos fazer uma aposta? ele é muito bom jogador. Vamos fazer botar uma o aposta. telespectador Nós também. estamos falando de um cara que foi campeão, foi eleito o melhor jogador do mundo. Quando? Isso aí, pô. Vamos mas falar não pro é pessoal assim, pô. mandar e-mail, vamos ver o GC aí. Você vai falar por causa da idade o Ronaldinho dele? no Fluminense, Não, será? Então, beleza. Agora, o Sheik no Flamengo. Quanto vai custar o Sheik? 35 anos. Quanto vai custar o Sheik? Então. 250 mil reais por mês. E quanto vai custar o Ronaldinho? 1 milhão. Cada um diz uma coisa. Você disse 1 milhão. Não. Eu já vi gente Não, eu publicando... falei que tinha espaço para ser. Eu já vi gente quase publicando 600 mil. A informação que eu tenho de um conselheiro, filho de talvez o maior presidente da história do Fluminense foi o Horta, né? Sim. E o filho dele, o André Horta, é conselheiro de oposição com quem eu troco algumas mensagens. Eu conheço outro filho dele, o Pedro Rabanete. Então tá. E o André Horta me escreveu para dizer que o salário vai ser de 400 mil reais fixos. Ele vai ter direito a explorar comercialmente a barra da camisa. O que o Ronaldinho conseguir vender, se ele vender por 4 milhões é dele. Em geral, o que se cobra para a barra da camisa são 4 milhões de reais. E ele vai ter direito também a uma porcentagem em cima da venda, do número de vendas de camisa. Se vender 100 mil, ele pega uma participação, 200 mil a participação aumenta. Então, o questionamento, o debate, o que eu queria propor para a gente da mesa é: quantos gols o Ronaldinho vai fazer até o fim do campeonato? Detalhe, ele se apresenta, ele é anunciado como reforço no domingo, no clássico entre Fluminense e Vasco. Algo que já sugere um clima nada amistoso, porque o Vasco chegou a dar 90% certo a sua contratação. O Eurico foi a público para garantir. Não, aqui quem fala é o Eurico Miranda. 90% certo o Ronaldinho, é o projeto Ronaldinho Vasco. Então ele vai ser apresentado logo nesse contexto. Tomar chapéu, e aí o Eurico não gosta muito, não. Outra. Ele vai se apresentar, vai começar a trabalhar no dia 27 de julho. Você sabe por quê, Carreiras? Porque ele decidiu que ele está em férias, ele precisa descansar. Então ele se apresenta no dia 27 de julho. Tudo bem, mas você começa a pagar o salário. Imagina o peso que ele vai se reapresentar depois de... Porque as festas dele, a gente, em geral, você curtia a balada, não curtia? Muito. Que horas acabava a tua balada? Umas 8 da manhã? Eu sou do Sereno. A balada do Ronaldinho, dizem os depoimentos de quem já foi em alguma balada, duram no mínimo 48 horas. O cara é completamente alucinado por balada. Então você imagina, ele se apresenta no dia 27 de julho. Ele vai se apresentar com que tamanho? Vai estar imenso. Então a aposta que eu quero fazer, a pergunta que eu deixo para vocês e até para o telespectador: quantos gols Ronaldinho Gaúcho vai fazer nesse Campeonato Brasileiro? Olha, se tratando que nós temos aí pela frente... Estamos falando aí são mais 25 rodadas. 25. Só que enquanto você vai calculando... Ronaldinho é um jogador aí a cada 4 jogos, uns 6 gols. 6 gols. Nem 5. 5 para baixo. Não, tem que fazer 5 então, vamos cravar Guga, por alto. 5. Aí você vai querer fazer o quanto ele custa 6. por gol, é isso? Não, eu vou cravar aqui que ele vai fazer 1 gol no Campeonato Brasileiro. Assistência ele vai dar umas 2. E se o time for campeão? O custo-benefício dele... Não, e se o time for campeão? Mas o Fluminense já pode ser campeão com esse time, se você Ele acabou de perder o Wagner. Sim, precisa de um meia. O Vinícius está machucado, bom o jogador, Wagner tá fora. E esse menino também vai embora. O Vinícius? Não, o Scarpa. O esquerda, Gerson, não, o Gerson já foi. O Kennedy já está vendido, vai jogar no Chelsea. E o Gerson... desmontando o pai do Gerson disse hoje a um jornal catalão que ele está vendido para o Barcelona. O Barcelona, inclusive, já pagou 10 milhões de reais para exercer a preferência. Aliás, revelação. Se ele for vendido de fato para o Barcelona, é boa notícia para o Fluminense. Porque ele só pode se mudar para o Barcelona em janeiro do ano que vem. O Barcelona foi condenado a uma restrição em relação ao Barcelona por contratações, por uma série de dinheiro mal gasto. O Barcelona foi condenado. Eu vou tentar levantar qual foi a punição, o motivo da punição, mas o fato é que o Barcelona não pode contratar ninguém até janeiro do ano que vem. Se de fato confirmada a venda do Gerson para o Barcelona, ele só se apresenta ao novo clube em janeiro. Aliás, eu não sei porquê, mas esse garoto me lembra um pouquinho de Djalminha jogando. As pernas compridas. Eu gosto muito, acho muito bom. E o Kennedy também é excelente, Carreiras. O centro de treinamento da base do Fluminense é chamada de Xerém, por estar em Xerém, né? E eles têm uma capacidade muito grande de revelar jogador. São 6 ou 7 jogadores, né? Hoje no time titular. O Scarpa, que fez gol nos 2 últimos jogos, Isso. ele veio da base também, embora ele tenha sido descoberto no Desportivo Brasil.
mas é uma geração muito boa de jogadores. Então, a gente precisa olhar também para o trabalho que vem sendo feito nas categorias de base do Fluminense, porque hoje o grande nicho, o grande ganha-pão está na categoria de base. Quando a gente for falar do São Paulo, eu vou trazer informações, números a respeito dos jogadores revelados no CT de Cotia. Eu costumo dizer o seguinte, Nicolau, que nem você falou, o do Ronaldinho. O futebol brasileiro, haja vista a nossa seleção, o pé que tá. Nós estamos numa fase muito ruim. E um jogador como o Ronaldinho, cara, ele tem muito espaço aqui ainda. É assim que eu vejo o futebol. Eu vejo pelo nível do futebol. É um jogador que ele 20 minutos em campo, ele faz chover. E sem a bola? Qual que é a contribuição dele sem a bola? Olha, mesmo com a bola, Carreiras, ele só participa quando a bola chega. Então, vamos falar. Você tocou no ponto num time que tem um jogador exatamente nessa situação. Que é? O Cone. Quem é o Cone? O Fred. Agora. O Fred não é Cone. O Fred é Cone. Então o Fred é Cone. É Cone. É um jogador ele foi Cone na Copa do Mundo. Você faz um 2 com o Fred assim, ó. Você joga a bola 40 metros. Feliz na Copa do Mundo. Quais centroavantes no Brasil são melhores que o Fred hoje? Não, o Fred é o seguinte. Vou falar o seguinte. Tecnicamente falando, o cara tem uma presença de gol impressionante. Ele é um outro Túlio. É outro Túlio, Fred. Entendeu? Não? É o outro. Você não respondeu a minha pergunta. Vou perguntar de novo agora. Quantos centroavantes no Brasil são melhores que o Fred? Você quer dizer para ser o titular da seleção? Não. Que eventualmente, se o Fluminense contratar um centroavante, vai chegar e vai colocar o Fred no banco, porque esse centroavante chega para jogar. Hoje não sei. Hoje eu ficaria ainda com o Fred. Mas eu tenho essa definição, ele é um Cone. Então você me perguntou em relação à agilidade. Ele não é um centroavante ágil. Então eu vou te ajudar com nomes. Quem que é melhor, Ricardo Oliveira ou Fred? Hoje? O Ricardo Oliveira. Tá, mas é uma disputa saudável, você acha? Bem saudável, porque assim, o Ricardo Oliveira foi uma surpresa, hein? Sim, foi uma completamente. Chegou para ganhar 40 mil reais por mês. Parabéns para puta golaço que a diretoria do Santos fez. Outra pergunta, Guerreiro ou Fred? Não, Fred. Pela mãe dos meus filhos. Eu esqueci que você tá de Não esquece. Já falei pra você. Não chegou no horário. A minha definição do Guerreiro. Guerreiro, um jogo no Flamengo, um gol e uma assistência. O Carreira já foi mal o Guerreiro na estreia? Não, na estreia. Mas o que ele jogou ontem? Nada. Não jogou. Não jogou. Gente, olha. Eu queria falar um pouquinho da vitória do São Paulo. E aí tem bastante gente participando, né? Eu vou fazer 2 comentários de participação. A primeira, Nicole, que graças a Deus trocou a caneta. Não, mas é que eu não achei. A amiga mandou, graças a Deus. O pessoal fica atento mesmo, hein? Brincadeira, hein? Pô, mas a outra é muito melhor. A outra tem 4 cores, essa tem uma cor só, pô. E o segundo é o Ademir. Um beijo pra sua amiga. Como é que ela chama? Verônica. Um beijo, Verônica. Obrigado pela observação. Ela ficou feliz por você. Ademir Toledo Pisa, ele quer saber sobre o jogo do Vasco e do São Paulo. Os 3 gols perdidos pelo Vasco mudaria o placar elástico imposto pelo São Paulo? Se o Vasco marcasse um gol, creio que não seria os 4-3, pois teria outro rumo o jogo. E faz tempo que eu não ganho nada no sorteio. Vamos ver se ganho hoje. Obrigado pela participação. Então participa. E aí? O gol perdido eu vou deixar com o Carreiras, que é o cara mais apropriado para falar. De gol perdido, sem dúvida. Isso aí é relativo. Não tem essa. Como é que é assim? Não dá para comentar o que quase não foi, gol, meu. Né? Não tem. Mas o Riascos perdeu 3 gols que não dá para perder. Nem na Várzea. Se ele perde no teu time lá no 1º de maio, no Barcelona do 1º de maio. Se ele perde no churrasco depois do jogo, vocês iam arrebentar com ele, Carreiras. Foram 3 gols. É que o São Paulo estava vencendo por 3-0. E obviamente que se ele tivesse feito o primeiro gol, é provável que não teria surgido a segunda oportunidade e a terceira. Então não dá para falar que seria 3-3. Não existe muito. Se você vai falar assim, ele foi um grosso, ele foi um grosso. Mas foi muito mal. Ele foi um grosso. De fato, perdeu gols que de maneira inacreditável. Mas só reforçam a dificuldade do Vasco, desse atual elenco, que é o penúltimo colocado do campeonato. Foi campeão carioca, isso não significa absolutamente nada para o campeonato brasileiro. E o Vasco, para mim, vai brigar até o fim para não cair. Agora, gente, o futebol do Rio de Janeiro vive uma fase, né? Botafogo na Série B, a gente não sabe se sobe, né? Apesar da lógica, levar o Botafogo de novo para a Série A. Vasco e Flamengo na zona de rebaixamento. Quer dizer, o ano que vem, o que vai ser futebol carioca? Fluminense só? Não. O seu Ronaldinho Gaúcho? Mas nos últimos anos, em relação ao Campeonato Brasileiro, eles estão bem na foto, não estão ruins, não. Não, tô falando desse ano. Que, aliás, é um campeonato que é nivelado por baixo, né? Você tem 10 equipes aí que podem brigar pelo título e 8 que vão brigar pelo rebaixamento. Mas eu não sei se está por baixo esse ano, não. Eu acho que o ano passado até estava, mas esse ano eu acho que o nível está diferente, cara. Uma coisa que é importante destacar a respeito do Campeonato Carioca é que
tem demonstrado poder de reação em relação a contratações. A contratação do Guerreiro foi a maior contratação da história do futebol brasileiro nos últimos tempos. O Flamengo vai pagar 600 mil reais por mês de salário ao Guerreiro. Pagar, né? Não, mas tem pago direitinho. Isso até a gente pode discutir depois. Mas vai pagar 600 de salário mais 300 mil de luvas. É um investimento na casa, quase 1 milhão por mês. É um contrato de 3 anos, 12, 24, 36. Não vai dar 30, algo em torno de 32 milhões de reais. Vale lembrar que o ano passado, dos 12 grandes clubes do Brasil, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, desses 12, só o Flamengo fechou no azul. Foram 64 milhões de superávit, todos os outros 11 com longos e grandes déficits. Por exemplo, o São Paulo fechou com 100 milhões de déficit, o Santos com 60 milhões de déficit, o Palmeiras com 27, o Corinthians com algo em torno de 40. Então, a realidade dos clubes brasileiros hoje é bem ruim. E aí, a gente falou do Guerreiro e já falou do Ronaldinho, que acaba de ser contratado pelo Fluminense. Então, pelo menos em termos de contratações, os clubes cariocas têm agitado o mercado brasileiro. Só que eu acho assim, o Guerreiro ganhar essa grana é um absurdo. Absurdo. Aí... Até porque o time do Flamengo precisa muito mais de 3 jogadores que ganhem 300 do que um que ganha 900. A questão aí é, o que isso vai... Aí, que nem você fala. Você fala, o que o Ronaldinho Gaúcho... vai correr ou vai ficar parado, como isso vai representar para o time do Fluminense? Muito menos do que o Guerreiro ganhando o que ele ganha no time do Flamengo. Mas muito menos. Qual é o melhor reforço? Qual é o melhor reforço, o Guerreiro ou o Ronaldinho? Pro Flamengo, o Guerreiro. Você entendeu? Pro Flamengo... Pro Fluminense, o Ronaldinho. Não é isso. Entenda, vamos analisar. O time do Flamengo tá demais. Nicola... O time ontem contra o Corinthians parecia um time, meu... baba do boi. Não dá pra entender aquilo. Não dá pra falar assim que o Corinthians foi um baita de um jogão. Tava muito fraco o time do Flamengo. Agora, será que o Sheik e o Guerreiro viram tanto assim com 2 jogadores com bem mais de 30 anos de idade? Então é aquela coisa. Aí você vai falar assim, Mas faziam a diferença no Corinthians, não faziam? Querido, mas é o seguinte, vamos lá, foi forte, hein? Pega 20 jogos, pega 20 jogos do Guerreiro, vamos ver quantos jogos ele vai jogar. Vamos postar até o campeonato dos 25 jogos. Quem vai fazer mais gol? Ronaldinho Gaúcho ou Guerreiro? Não vamos. Quem entra em campo? Vamos fazer uma aposta no seguinte: quantos jogos até o final do campeonato você acha que o Guerreiro joga? O Guerreiro vai fazer o dobro em relação ao Ronaldinho. Não quero saber, não. Eu quero saber quantos jogos ele vai jogar. É diferente. Quantos gols? Ele pode fazer até 20 gols. 25, faltam 25, né? Ele vai fazer 20. Hã? 20 jogos, você vai ficar fora 5 por conta dos jogos das eliminatórias da Copa. Que começa em outubro. Vai jogar mais. As eliminatórias começam em outubro. Ele vai jogar umas 21 partidas. 21? Das 25 que faltam. O Guerreiro, pra mim, vai jogar 12 partidas. 12? E as outras? Foi assim no Corinthians. Por que vai ser diferente no Flamengo? Não, mas ele teve azar. Pegou que azar. É sempre uma história. Ele vai lá e dá um murro no cara porque ele não quer, de repente, quer namorar. Apesar que ele vai estar no Rio, né? Porque o negócio dele é dar murro no cara, vai namorar no Rio e deixa aqui, ó. Vamos levantar na mão. Isso aí. Entendeu? Não, para. É jogador que não rende. Jogador pra mim é que nem o Ralf. 100 partidas disputadas. O Corinthians tá louco pra se desfazer do Ralf, 97 jogos tá? Participou, cara. O Corinthians tá louco pra se desfazer do Ralf. Mas Falei hoje com o André Costa, que é o empresário dele. Ele falou que tem muita expectativa de que surja alguma coisa, porque o Corinthians não tem dado mostras de que vai renovar o contrato dele, e pior, que vai utilizá-lo. Ele virou reserva para a entrada do Bruno Henrique, até acho uma boa alternativa, que com o Bruno Henrique o Corinthians passa a ter muito mais saída de bola. Tá, melhor passe. É um volante bola do que tem mais passe, que pode se apresentar para sair jogando, que chega um pouquinho mais na frente, eventualmente na cara do gol não treme. Então a era Ralf tá acabando. E é engraçado que o Tite comprou uma briga com a torcida do Corinthians grande, que é mexer no cara mais sensível, na minha opinião, que era o Ralf. Por quê? O Ralf cansou de mandar zagueiro do Corinthians para a seleção. Não é só o Ralf, é o sistema defensivo. Mas o Ralf, de fato, teve uma importância grande, você tem razão. Só que o Tite provou. O Corinthians hoje é o time com a melhor defesa do campeonato. 8 gols, porque o Palmeiras, com os 2 gols sofridos, foi a 10 e o Corinthians ficou sozinho com a melhor defesa do campeonato. E o Ralf não está jogando. Olha, Nicola, muitos e-mails. Mais uma vez, a participação da galera aqui está impressionante, muitos elogios. O pessoal quer participar, todo mundo elogiando aqui. Ó. Alguém está oferecendo dinheiro, alguma coisa aí? Não. Aliás, quero mandar um abraço forte aqui para o Celso Furtado, São Paulino doente. Um beijão pro Celso. E para a Isabela, a filhinha dele, olha só, está assistindo a gente, está fazendo aniversário hoje, 5 anos. A Isabela, um beijão, viu, Nicola? Manda um beijo para ela, que ela gosta de você. Um beijo.
E eu tô contando os abraços. E Só tem um 3? monte de abraço. Um beijo também para Laís Fica Adélia instigando. Poveda. A Laís Adélia Poveda está assistindo a gente em São Paulo pela internet. Tudo Ai, que corintiana legal. roxa, doente. Laís Adélia Fuso Poveda. Tá? E um monte de gente aqui participando. Nicola, aqui, ó, vou mandar uma para você aqui. Ele quer saber se o Wagner Love vai recuperar ainda o futebol dele. Boa pergunta. Como é que chama o nosso amigo? Tá aqui, cara, peraí. Aqui. Porque Guilherme Otávio da Silva. Guilherme Otávio da Silva. É uma pergunta que não quer calar e eu acho que o Tite já está percebendo que não vai dar para contar com o Wagner Love até o fim da temporada, com constância, né? O Wagner Love chegou a fazer 3 gols consecutivos em jogos na arena do Corinthians, igualando-se ao Paulo Guerreiro, só que os 2 últimos jogos do Wagner Love foram bem ruins e até por isso o Tite falou em entrevista coletiva ao final do último jogo, que conta ainda com a contratação do Gutierrez. Se eu tivesse na posição do Tite, eu também preferiria contar com outro atacante. Não acho que não dá para pôr fé no Wagner Love, não. O Guga lembrou bem que também o Luciano fez um jogo bom ontem pela seleção. Ontem jogou, teve... Apesar de que, eu vou ser sincero, o não, Canadá... O Canadá é uma Olha, o time do Pan-Americano, 1º de maio parece, joga mais do que o Ó, Canadá. Pan-Americanos, Campeonato Sub-22, não serve de referência, não. Agora o pessoal quer saber, tá mandando aqui, sobre o São Paulo, né? A vitória do São Paulo. O que vocês têm a dizer? Se o time vai ter alguma novidade? Perguntam sobre o Ganso também, né? Que ele ficou um pouco chateado ali de ter saído. Né? Tá virando... Seria Petit. O Ganso tá de fala, cabeça não vai, baixa. não. Entendeu? Tá de cabeça baixa. Ó, com aquele gol que ele perdeu, ele tem que ir embora pra casa. Vai embora, você entendeu? Vai repensar a vida, entendeu, Nego? O Pato e o Ganso vivem momentos diferentes. O Ganso é o seguinte, o Ganso ele acha, cara, que ele dá um viajandão da Silva, o Ganso, sinceramente. O cara acha, o Guga lembrou isso, né, Guga? Se sair do São Paulo, vai ir pra Série B. Vai. Porque é o seguinte, no futebol tem uma coisa, Fácil. jogador corre pro craque, isso é fato. Isso é o que pode acontecer no Ronaldinho. Aconteceu com o Ronaldo no Corinthians. É aquele detalhe, Guerreiro no Flamengo, vai jogar pro Guerreiro. 1 milhão por mês, se não resolver, Eu vou começar a contar. 2 jogos pra ele não resolver. Eu vou começar a contar o número de abraços que você manda pro programa e o número de vezes que você fala mal do Guerreiro por programa. Não é isso. Tá muito compatível. Ele é uma referência hoje. pessoal, cara, é igual o é Ganso. impressionante. Agora o Ganso é o seguinte, escuta, ele não Você prefere corre. o Davi Luiz ou o Guerreiro? Eu fico com o Guerreiro. Mas em termos de odiar mais, eu tô perguntando. Não. Aí eu prefiro o Guerreiro me deu um. Não, vai dar um conflito, Me deu um Nicola. campeonato mundial. Mas você tá esquecendo isso, você tá sendo para. ingrato, Davi né? Luiz, pelo amor de Deus. Vai Davi dar um Luiz, conflito. pelo amor de Deus. Para. Bom, Para. Agora, eu quero complementar, te falar disso daí, cara. O Ganso não corre. Começa daí. Ele não dá o sangue pelo parceiro dele. E não tá fazendo nada, irmão. Pode se preparar, cara. Pega a mochilinha que teu caminho já tá traçado no São Paulo. Gente, vocês lembram em 2010 como criticamos o Dunga, nós jornalistas, por não ter levado o Ganso? Foi um negócio, né? O Ganso estava na melhor Mas fase o momento dele era outro também, né, Dunga? Era a melhor fase dele. Ele, né? assim, o Ganso foi antes cirurgia, né? Infelizmente. Melhor né? fase dele. Antes cirurgia. Quando o Osório foi contratado pelo São Paulo, todos os diretores do São Paulo bateram na tecla de que tanto a imprensa quanto o próprio elenco deveriam se acostumar com a ideia de um rodízio. Faz parte do modus operandi do Osório e, de fato, ele tem implantado um rodízio, né? A gente vai ver que não há um titular incontestável, exceto o Rogério Ceni, esse tipo de coisa. Mas o que a gente tem visto com o São Paulo do Osório é um rodízio de falta de educação dos jogadores para com o Osório. Sim. Primeiro foi o Michel Bastos, que foi substituído no penúltimo jogo do Morumbi, saiu xingando o Osório, de filha da mãe para baixo. O Centurion usou as redes sociais para criticar o Osório, falou que em 10 minutos nem o melhor do mundo tem condição de jogar. Ontem foi a vez do Ganso que não deu a mão, ele saiu cabeça baixa, reclamando. O Osório foi estender a mão para ele não cumprimentou, o Osório é quem teve que pegar a mão dele, e aí depois o Ganso ainda deu um chute num copo. Então, para mim, a principal culpada é a diretoria, que está mimando demais esse elenco. Deveria vir fortemente. Punição para Ganso. Vai perder 20% do salário porque não pode desrespeitar o treinador. O próximo que fizer algo parecido, 30% de multa. É assim que funciona. Senão daqui a pouco vai virar a casa da mãe Joana. Nicola. Daqui a pouco o Osório vai pedir a substituição, o jogador vai falar, não quero sair, vou ficar. Nicola, você está querendo dizer que a diretoria de São Paulo está alisando o Ganso?
Não só o Ganso, mas o elenco inteiro. E outra coisa, Mas você né? discorda? Você não viu o alisamento de Ganso nesse caso? A impressão que dá é que o Você viu o alisamento ou não viu? Olha, eu já deixei minha posição aqui em relação ao Ganso, cara. O cara não tá jogando nada, meu. São Ali Paulo passa por problemas psicológicos, né? O Ganso sentar no divã, talvez. O Ganso é o tal do bode, que era o... Bode? O bode. Você já teve bode, igual o Carreiros? bode na sala que era... Você já teve bode? Não, bode não. Uma cabritinha já. É mesmo? O bode na sala, que era o Elefante, Damião né? no Santos. O São Paulo hoje tem um bode. E ele tá querendo, de repente, deixar esse bode bonito para alguém levar o bode dele embora. Só que aí eu falei com o Pepinho, né? Giuseppe Diogordi, que é o empresário dele, inclusive é casado com uma atriz global e tal. Sim. Isso não tem nada a ver com a história, mas... não tem nada a ver. Momento tititi agora, né? Mas o telespectador gosta, é legal. Eu só não lembro o nome da atriz, senão eu falava. É uma atriz que fez a vilã. Fez a... Não, na última novela. Tá bom. O que eu tava falando? Pegou o médico que eu falei, exatamente. Aí eu tava falando com o Pepinho, que é como a gente chama o Giuseppe Diogordi, né? E aí perguntei, e aí? O Ganso vai? Porque ainda tá aquela possibilidade de ele ir pro Flamengo. Ele falou, a grande verdade é que com o futebol que o Ganso tá jogando, não pintou proposta nenhuma. E a menos que ele comece a jogar bola, não vai pintar proposta nenhuma mesmo. Não. Então, de fato, vindo do próprio empresário, mostra o quão realista é o momento do Ganso. Precisa jogar muito mais e reclamar muito menos. O problema, Carreiras, pra mim, o Ganso, o que falta pra ele talvez seja um espelho. Ou talvez um videocassete daqueles antigos para ele poder ter a chance de se ver em campo. Porque o Ganso acha que joga muito mais do que de fato ele joga. O que ele rende dentro de campo é muito menos do que ele imagina. Não é só isso. Além de não render, ele não corre para os companheiros. Não. Nem o Ronaldinho Gaúcho, o que vai acontecer com o Ronaldinho Gaúcho, você pega a bola com o Ronaldinho Gaúcho, depois você me fala o que vai acontecer. Nós vamos viver para ver. É bem diferente. E outra... A politicagem é diferente. A gente sabe como que é a politicagem no São Paulo. Agora, interessante, né? Essa semana diz que o Carlos Miguel Aidar tem feito uma limpeza no quadro de funcionários do São Paulo, né? Eram quase 700. Aí chegava a fazer uma análise de quadro, tinha 20 pessoas da base no Morumbi. Quer dizer, não tem base no Morumbi. Então ele começou a fazer essa adequação e mandou muita gente embora, né, Nicola? A ideia é equacionar as contas. Ele assumiu com uma dívida, só a dívida bancária do São Paulo, de 160 milhões de reais. Isso se traduz, por mês, em 8 milhões de despesas com bancos. São 2 milhões e 700 com amortização, com juros e o restante com amortização da dívida. Então, o Carlos Miguel Aidar entendeu que a primeira providência era enxugar. O CT da base, por exemplo, chegou a ter 240 jogadores no ano passado. E logo depois, a partir de abril, quando ele assumiu, já houve um corte grande, ele foi para 210, no passo seguinte para 180, e ele quer terminar a temporada com no máximo 150 jogadores nas categorias de base. Ele acha que é importante reduzir, até para que você seja capaz de dar mais atenção para quem ficou. Sem dúvida. Olha, então eu quero que você de casa mande também a sua sugestão. Você acha que depois da vitória o São Paulo embala? Como que vai ser daqui para frente? Qual é a sua opinião? Participe, TV Mais ABC, acesse, clique no ícone do nosso programa e mande a sua sugestão e opinião, tá? E eu tenho aquela dica de segurança para você. É o rastreador inteligente Localizar Auto. É isso aí, 100 mensalidades com mais de 30 funções e uma delas avisa por e-mail quando o seu motorista, filho ou qualquer usuário do veículo ultrapassou a velocidade permitida. Você também pode bloquear à distância pelo seu celular se o carro for roubado. Localizar Auto, a segurança em suas mãos. Acesse já localizarauto.com.br e veja o vídeo completo com mais funções. E claro, lembrando que nós vamos sortear um aparelho Localizar Auto no mês de julho aqui no programa. Participe, quem sabe você não ganha, tá bom? Então no dia 27 o sorteio vai ser ao vivo aqui no programa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Tem que levar essa ideia. Futebol Mais Debate de volta ao vivo aqui na TV Mais. E, gente, olha, eu voltei aqui com os nossos convidados, porque o Toninho, ele tem uma sugestão aí para o pessoal do Corinthians, não é, Toninho? É isso mesmo. Nós, corintianos, temos o melhor arena
a melhor arena aqui em São Paulo, uma das melhores do mundo reconhecida, né? E nós estamos com problemas de name rights. Nós temos a maior torcida comprovada aqui no Brasil, o maior PIB que é em São Paulo, comprovado, nós estamos aqui. O que precisa? Nós, corintianos, o name rights, sermos nós, da gente mesmo. Então, a gente conseguir, entre nós, com uma campanha publicitária, com um marketing forte, nós escolhermos o nome, Arena Corinthians, Arena Parque São Jorge, e nós comprarmos. Quanto é isso para 30 e tantos milhões de corintianos? Vai dar R$1, R$2? Eu tenho 55 anos, já fiz a campanha do Corinthião. Eu pagava um carnê para lá levar. Então, eu acho hoje tão fácil, com as redes sociais, tudo, nós conseguirmos montar o Name Rights. Vai ser o único time no mundo que a própria torcida vai comprar. E não vai ficar dependendo aí de Emirates, qualquer um desses aí. Então vai se chamar Arena Corinthians. E nós vamos comprar. Quanto precisa? 400, 500, 600 milhões? Isso vamos, com uma boa empresa de marketing, uma pessoa fazendo uma propaganda, um corintiano idôneo, tipo Silvio Santos. Vamos vender o carnê, uma ideia. E isso a gente, os corintianos, precisamos nos juntarmos e criar essa grana toda que precisa. Em um ano e pouco, nós juntamos esse dinheiro e nunca mais vamos precisar de ninguém. Entrou mais de 400, 500 milhões, reverte para o time. Tem que ser uma coisa apolítica, não pode ter político no meio, não pode ter nada, tem que ser nós, a torcida. Porque nós, corintianos, a imprensa toda, a esportiva de São Paulo, ela mete o pau na gente. Itaquera, como se Itaquera fosse um negócio ruim, né? Itaquera é uma cidade que nos acolheu lá, que estamos muito felizes da nossa arena lá. Precisamos de um nome. Corintiano nenhum quer Itaquerão. Não desmerecendo Itaquera, que é maravilhoso, não é isso. Mas nós precisamos de um nome que seja nosso. Então eu, como fiel torcedor, acho que a gente deve ter isso. A gente deve ter o nome colocado por nós. Não precisamos de Emirates, nada. Aliança, não precisamos nada. Tem que ser Arena Corinthians, Corintião, qualquer nome desses aí. Então nós temos que nos juntarmos, pegar pessoas idôneas, tipo Washington Oliveto, tipo Silvio Santos, e criarmos um parâmetro para a gente seguir. E em um ano e pouquinho, paga o estádio, a arena, fica o nome nosso, e a arena é do Corinthians, da gente, da torcida. Nós seríamos o único time no mundo que teríamos um nome do estádio nosso. Obrigada, Toninho. E aí, o que vocês acham da ideia? Ia funcionar? Nicola, essa eu vou deixar para comentar depois. Fazendo a matemática, enquanto vocês davam a ideia, o Corinthians fala em 400 milhões de reais, né? Essa é a busca do Corinthians há bastante tempo. Ele procura interessados, cada vez mais, fica mais difícil encontrar um parceiro. O Corinthians perdeu o momento, né? O momento seria a Copa do Mundo, agora sim a Copa do Mundo. Então vamos lá, 400 milhões de reais é a pedida do Corinthians. Se a gente calcular que o Corinthians hoje tem 30 milhões de torcedores, se dividindo 400 por 30, cada torcedor teria que doar R$ 13,33. Para muitos, para dezenas, para centenas, milhares de torcedores, certamente R$ 13,33 não faltaria, não era algo que certamente faria falta no dia a dia. Vários torcedores também não vão poder doar, até porque são crianças, são pequenos, mas aí certamente a partir do pai doa por 3, doa por 4. É uma ideia legal, uma ideia bacana, eu aprovo. Acho que seria mais fácil viabilizar algo em torno disso do que esperar o name rights, que está cada vez mais difícil. Nicola, menos de 10% da torcida corintiana, se 2 milhões encampar essa ideia, com R$200 você levanta esse dinheiro. E estou falando R$200 em 5 anos, 60 meses. Isso vai dar R$ 3,33 por mês. Não é nada, absolutamente nada. O que precisa é ter um sistema de billing inteligente e que não queira abocanhar e levar vantagem em cima disso. É que é aí que a gente esbarra em algumas coisas nas famosas caixa preta que existe no futebol, né? Então, por exemplo, para movimentar esse dinheiro, já vai aparecer um monte de dono aí do Corinthians, por exemplo, vai aparecer uns 10 diretores financeiros. Taxa de administração. Opa, pera aí, como é que funciona isso? A taxa de administração, Não, que taxa de administração? Tá cheio de financeira corintiano. Tá cheio lá no Corinthians, tem uns 4 vice-presidentes lá que são dono de banco. Tá? Só que aquele detalhe, tá lá porque quer ajudar o Corinthians ou porque quer levar vantagem com o Corinthians? Então tá na hora disso. A ideia é fantástica. Agora, tem que aparecer um Paulo Nobre da vida para isso acontecer, né? Carreiras, há quem diga que um dos motivos do não fechamento do name rights como uma das empresas cotadas
foi a taxa de comissão que seria cobrada por essa pessoa do Corinthians. Não vou dizer porque o nome da pessoa, porque eu não tenho como provar. Complicado. Mas que a taxa de comissão era uma taxa alta, de um corintiano importante, e essa taxa de comissão inviabilizou o negócio. Porque o Corinthians teria direito ao X e essa pessoa queria ainda a comissão por fora, além do valor. Entendeu? Então, esse ponto que você tocou é absolutamente fundamental. Não basta só o torcedor encampar. É preciso que os dirigentes e as pessoas que comandam também tenham essa boa ação de tentar ajudar. Olha, de repente, aí já indo na linha do Cittadini, né, que está desenvolvendo para que... na verdade, ele está levantando a história para se votar pelo fiel torcedor. Então, de repente, o fiel torcedor, onde a empresa Omni tem um bom faturamento, ela tem a sua ótima taxa de administração, de repente, ela mesma pode encampar isso e de repente falar, bom, nesse caso, eu não vou ter nenhuma taxa extra em relação a ganho nisso daqui. Vamos fazer uma coisa, porque seria genial a torcida do Corinthians ser dona do estádio. Tem até uma sugestão, o estádio da torcida do Corinthians e ponto. Genial, sem dúvida que Carreiras, mas pensa comigo, o torcedor ele já gasta com ingressos, com material licenciado e tudo mais. Então, peraí, mais um custo para o torcedor. O mercado hoje brasileiro está muito difícil para você arrumar patrocinador. Então, para vender esse naming rights, o Corinthians vai penar bastante. Ainda se você falar em coisa de comissão e tudo mais. Mas será que é o torcedor que vai ter que pagar de novo? Não. O torcedor não é que o torcedor é uma ideia agora. Não, e excelente a ideia. O Barcelona ficou quantos anos sem ter patrocinador na camisa? Porque a torcida bancava. Aí era uma opção. Era lindo, você via a camisa do Barcelona, não tinha patrocinador. Agora, era a torcida que bancava. Chegou um momento, hoje já não dá mais. Agora, que é uma ideia, se você for ver do ponto de vista de valor, muito interessante interessante. Então, agora, Toninho, declarado, isso é bom, temos que fazer correr isso na rede social e para isso ganha corpo. E desenvolver isso daí, eu acho tremendamente viável. Nicola, vou contar com a sua ajuda, de repente, você que trabalha num veículo super importante, um jornal, trabalha também na ESPN, né? É que eu não sei como seria visto dentro da ESPN esse tipo de ideia. Mas eu acho que é uma ideia genial para a torcida do Corinthians, vai agradar bastante gente, tá? Agora a gente muda um pouquinho de assunto, né? Precisamos falar do Palmeiras, que veio ganhando aí alguns jogos consecutivos. Essa semana empatou e tem outra curiosidade. O atacante Lucas Barrios desembarcou na manhã deste domingo em São Paulo para fazer os exames médicos e assinar o contrato com a equipe do Palmeiras. Para assinar o contrato, Barrios vai precisar ser registrado na CBF e conseguir o visto brasileiro de trabalho antes de estrear pelo clube. O jogador é o 24º contratado deste ano e chega ao clube com o status de grande contratação para o setor de ataque. O que a gente tem a falar sobre o empate do Palmeiras e sobre essa contratação? Olha, gente, eu achei o jogo do Palmeiras o mais eletrizante da rodada, né? Foi emocionante até o final, com excelente atuação tanto do Fernando Praz como do Rafael Santos, né? Os dois goleiros fizeram grandes defesas. Foi um jogo eletrizante até o final. O empate, acho que foi justo pelo conjunto da obra, né? Não, agora Danilo? Rafael Santos? Danilo Fernandes. Não, Danilo Fernandes, verdade. Lembrei do Rafael Santos, não, mas é o Danilo Fernandes, é verdade. Outro prata da casa, outro jogador revelado pelo Corinthians. Exatamente. Então, foi um jogo eletrizante, só que o pessoal pergunta aí, o Palmeiras tem time para ser campeão? O torcedor do Palmeiras para ser campeão? Não, a Libertadores está de bom tamanho pelo investimento até que o Palmeiras fez em jogadores, em qualidade, no técnico Marcelo Oliveira. Agora o título está longe, hein, gente? Eu não sei, Guga. Tá vendo chegar mais perto já? Eu não sei, Guga. Eu acho que é preciso tempo. Em geral, os times campeões brasileiros são aqueles times que são armados com pelo menos um ano de antecedência, que já tiveram a oportunidade de ser experimentados. O Palmeiras, por exemplo, estreou o Leandro Almeida na rodada passada, o Felipe Gabriel ainda nem estreou. Tem gente que nem lembra que o Felipe Gabriel foi contratado. O Lucas Barrios acabou, nem foi apresentado, passou por exames médicos hoje. Tá de férias, aí você fica metendo a boca no Ronaldinho, que o Ronaldinho tem direito a férias. E o Barrios? Até 27 dias. O Barrios estava jogando até semana passada. Disputou o terceiro lugar da Copa América. O Ronaldinho foi campeão recentemente. Faz 2 meses que foi campeão. Tudo bem. Mas voltando ao Palmeiras. Eu até acho que o Palmeiras não é favorito ao título. Só que, elenco por elenco, eu não vejo muita gente na frente do Palmeiras em relação ao elenco. Há essa defasagem, há essa diferença em relação a tempo. É um time que foi pouquíssimo preparado para as decisões. Está sendo montado agora.
Mas, exceto o Atlético Mineiro, que para mim hoje é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, eu não vejo ninguém melhor que o Palmeiras. Eu acho o seguinte, o Palmeiras, jogo a jogo, vem melhorando, eu já declarei aqui minha posição. O dedo do técnico cada vez está fazendo mais sentido. Você vê, ontem o Sport estava dominando o jogo, o Palmeiras achou aquele gol. Foi bem interessante o jogo ontem. O Palmeiras achou o gol de empate ali, foi uma coisa que... E depois o segundo gol também foi achado ali. O melhor homem em campo, indiscutivelmente, foi o goleiro do Palmeiras. Não, mas Carreiras, para ser justo, Milagres. o Sport saiu na frente com o gol do Matheus Ferraz. Isso. A partir daí só deu o Palmeiras. O Palmeiras massacrou o Sport. Volume de jogo, hein? Volume de jogo e também chance. Chegou ao empate, fez 2-1. A partir do 2-1, com 35 mil pessoas lotando a Arena Pernambuco, com o Sport fazendo pressão, até então o Sport era o único time com 100% de aproveitamento como mandante, eram 6 vitórias. O Sport foi na base do abafa, chegou ao empate no finalzinho. Então até ficou um gosto amargo pro torcedor do Palmeiras, porque na verdade o Palmeiras esteve muito próximo de vencer o jogo. De qualquer forma, o empate contra o Sport como mandante é um bom resultado. Não, eu acho que foi um grande resultado pro Palmeiras, sim. Mesmo que eu venho defendendo o Sport aqui. Aliás, quero declarar aqui que o Nicolinha falou semana passada que o Sport virava essa semana fora da zona É do o sexto colocado e enfrenta agora o São Paulo e depois o Grêmio. Isso aí. A verdade é que o Sport teve um início de campeonato muito bom, também beneficiado pela tabela. O Sport teve uma tabela muito fácil. E agora estão sobrando jogos mais difíceis. Então foi Atlético Mineiro, perdeu. Foi Palmeiras, empatou, agora enfrenta o São Paulo, enfrenta o Grêmio. Eu quero ver depois dessas duas rodadas. Então, eu acho que a posição do Sport ao longo da tabela vai ser de 6º a 10º. Eu acho que é por aí que o Sport vai brigar. E é absolutamente incrível para um time que gasta 2 milhões de reais de folha. 2 milhões de reais de folha. O Guerreiro equivale a metade do elenco inteiro do Sport. Técnico barato, tudo barato. Não, e o André, né, o centroavante, que todo mundo chama André de Balada. André Balada. O André Knight, é um jogador que resolve no esporte. Aí é conversa de técnico, né, Guga? Conversa de técnico, tem técnico que conta uma história, tem técnico que vai que conta outra história. Fala, você já está no fundo do poço, você tem que voltar, você tem talento. É aquela coisa, eu costumo dizer, cara, o jogador às vezes está nessa perdido casa. Olha, eu não sei, quem resolve a vida dele. O André é melhor trabalhado, acho que está melhor que o Wagner Love, hein? Não. Olha, já demonstrou isso no passado, vocês estão zoando. Mas assim... O Wagner Love já jogou seleção brasileira. Não, mas foi em 2001. Mas o André... Eu tô falando. Assim, o André viveu o grande momento dele em 2010... Mas aí eu acho que até o Carreiras faria muito gol, porque ele tinha Ganso, ele tinha Robinho. Com certeza, ele tinha Neymar. Lógico. Os caras no auge da carreira, o Neymar, o Robinho e o Ganso. Só pondo bola, aí ele só tinha que empurrar. E até o Carreiras ia ter uma passagem brilhante. Depois disso, é igual o Cone, bota o Cone. Bota o Cone lá no Figueirense, bota o Cone no Joinville. O Fred, você tá falando do Fred? O Fred lá, nossa, ia fazer 40 gols na temporada. Não, no Joinville? Não, no Santos com... naquela época. Sim, concordo com você. Mas eu tô falando... você, cara. Não, sim. O Fred é muito bom centroavante. Gente, vamos ver agora o que o povo tem a falar do Palmeiras? Fala aí, povo. Marcelo Oliveira no Palmeiras agora. Você acha que o Palmeiras briga por G4, briga por título? Fogo de palha. Fogo de palha. Tranquilamente vai, logo começa a perder. Cavalo Paraguai, tranquilamente. Um beijo para Lívia, um abraço para o nosso comentarista, espero eles aqui hoje para pizza. Um grande beijo para você também. E aí? Já É fogo de palha, né? gente? Que beleza. O Palmeiras, fogo de palha? Discordo. Não, Gugu, tá louco. Não é fogo de palha. Pizza é muito boa, Gugu, mas não tô contigo não. Não, você de futebol, você tá furado, Gugu. Fogo de palha não, né? O Palmeiras vem Mas não vai ser campeão. Não, eu acho difícil também. Mas de repente... G4 eu acho... O Barrios, de repente, aliás, mandar um abraço pro Luciano Bonetti, tá? Que é primo do Barrios, sabia? Luciano Bonetti, nosso apresentador. Porque ele só fala no Barrios. Eu falei, você deve ser primo dele, não é possível. Falou que é um craque, que ele é genial. Ele me ligou pra dizer que o Wagner não tá jogando nada e que o Barrios joga muito mais do que ele. Legal, mas e aí? Eu não vi o Barrios ainda. Mas por parentesco, então você é Davi Luiz e Guerreiro. Posso dar uma informação, Carlos? O Barrios vai ser apresentado nos próximos dias, vai ganhar R$420 mil por mês e o salário vai ser pago na integralidade por um parceiro do Palmeiras, o dono da Crefisa, que é quem também está bancando a contratação. O Palmeiras gasta algo em torno de R$13 milhões para contratá-lo
do time da Rússia. E é esse empresário que está bancando, e ele vai bancar também salários e luvas. Poxa. O cara está decidido a fazer o Palmeiras campeão. Vale lembrar que ele coloca em patrocínio no Palmeiras 45 milhões de reais por ano. Poxa, um novo Vicente Mateus do futebol, hein? É isso aí. Um novo Paulo Nobre também, Qual né? o nome dele? José Luiz. Eduardo Lamáquia. Mas assim, esse aí tá pondo mesmo apostando, né? Paulo Nobre tá pegando dele de volta, né? Banqueiro não tá A prejuízo, partir de velho. maio, Banqueiro a partir de não- maio. É assim, ó, Banqueiro, como é que é banqueiro não toma É prejuízo. legal a gente explicar. O Paulo Nobre pôs 180 milhões de reais no Palmeiras. Com que taxa de juros? E a partir de maio desse ano, ele começa a pegar 10% do dinheiro. 10%. Amortiza. Assim, tudo que o Palmeiras faturar a partir de maio, digamos, o Palmeiras faturou 2 milhões no mês de maio, ele tem direito a 10%. 1 milhão no mês de junho, ele pega 10%. Isso até que se Vai encerra amortizar do valor devido. Sim. Só que, A no que primeiro taxa? mês, um mês de maio, sabe quanto o Palmeiras faturou? Deu prejuízo, 87 mil reais, não vai pegar nada. Perfeito. E assim vai ser até que... Eu sei, conseguir querido, mas recuperar a o que dinheiro. taxa de juros? Ele falou que não tem juros. Sem juros? Só correção básica. Agora, Nicola, Sei. Não acredita? Você acha que ele está fazendo querendo fazer Não, juros? eu sei, querido, mas a correção básica, quanto é um ponto... Eu não... precisa ver Você de que- correção você- básica. você Correção que tem básica... muito dinheiro, você tem mais Não, que não, O tem pessoal não. tá rasgando dinheiro no futebol, Nicola? O Paulo Nobre é meio louco, ele é fascinado pelo Palmeiras. Então, nesse cara, eu vejo um cara disposto a ajudar, sem fins lucrativos. É porque o cara é dono de 9% das ações do Banco Itaú. Dinheiro é uma coisa que não está faltando para ele. O que ele queria muito era ser presidente do Palmeiras e ver o Palmeiras campeão. Então, Conheço um não pouquinho acho. de futebol. Não acredita, cara? Mas se liga. Mas nem a pau, Juvenal. Aliás, um abraço pro Juvenal, né? Juvencio? Juvenal Juvencio, o podia melhor, deixar. melhor presidente da história do Corinthians. agora, Nicola, olha, nosso tempo está acabando, infelizmente. Antes do sorteio, eu quero saber alguma informação do Santos, né? Ele que ganhou, mas continua ali na zona de rebaixamento. Foi a estreia do Dorival Júnior. O Santos venceu por 3-0 o Figueirense, uma vitória muito importante. O Santos tinha vencido uma partida nas últimas 10. Algumas informações de bastidor. O Santos está muito próximo de anunciar a contratação do Sandro, volante revelado pelo Internacional e que está no Queen's Park Rangers. O clube inglês topa emprestá-lo de graça e pagar metade dos salários. Outro jogador que pode pintar no Santos nas próximas horas é o Fábio Braga, é filho do Abel Braga, treinador. E aí o Santos também negocia outras possibilidades. Uma delas, o Alex, zagueiro que jogou no próprio Santos e está no Milan. E o Santos também quer o Diego Ribas, o meia, revelado no Santos, com passagem por vários clubes europeus. É isso aí. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim, mas é aquela hora boa que todo mundo que participou pode ganhar um de nossos prêmios aqui no nosso sorteio. Vamos começar, Carreiras? Tem mais um ali, Olivia. Obrigada. Esse mais um aliás, galera toda bombando Obrigada aqui com a pela gente. participação, Um abraço para a turma do 1º de maio aí também prestigiando a gente, tudo assistindo. Quero mandar um abraço pro Gabriel Poveda, De novo? pro senhor José Poveda e pro José Poveda Júnior, tá? José, você vai ficar contando meus abraços. Estão assistindo em São Paulo. A audiência pela internet nossa está cada vez maior. Bombando, viu? bombando. Agora já tem gente na Europa assistindo a gente. Mesmo, olha, tô Manda um abraço confuso pro pessoal lá na danado. Europa. O pessoal, um abraço, os amigos aí estão mandando e-mails aqui. Deixa eu ver. Meu, o cara, não sei de onde, o cara mandou e-mail da Espanha. Cara, que hora é isso? Tá econômico, 8 Não é? abraços só. Hã? Quem não, te viu, quem te vê, não, Carreiras. tem um monte aí. Calma, ainda tem mais. Vamos no sorteio, depois eu vou mandar mais abraço, tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu dar uma mexida aqui. O que vai primeiro, Olivia? Vai o conjunto de 6 copos desenhados da LL Presentes. Ó, que presentão. Guga, prestígio é seu, hein? Olha lá. Vamos lá, saiu para Isabel José Mauri. O problema do Santos era realmente o técnico? E essa? Um deles, mas tem vários outros problemas, entre eles direitos de imagem atrasado e uma zaga que é muito ruim. Dorival, uma das primeiras providências, foi reforçar o sistema defensivo. Vamos lá. Nicolinha, agora é você. O que vamos sortear? O que vai, Olivia? São 2 rodízios da Pizzaria Trípoli. A gente vai sortear então o primeiro rodízio de pizza. Delícia. Reinaldo Martins Cardoso. Boa noite. Qual a visão de vocês quanto se Ronaldinho Gaúcho poderia dar certo no Timão? Ou se seria mais um Adriano? O Ronaldinho foi oferecido ao Corinthians. Tá, responde a pergunta Não dele. daria certo. O Ronaldinho eu estou descartando em qualquer clube. Na Portuguesa, o time que eu torço está na Série C, ele seria bem aceito. Acho que na Portuguesa, na Série C, ele ia fazer um barulho importante. Não, ó.
daria certo no Corinthians, assim como vai dar certo no Fluminense. Tá maluco. Vai, Guga, vamos lá. Outra tripla. Vamos lá. Saindo para o Leandro Matia. Graças a Deus vocês voltaram para alegrar nossas noites. Vai, Corinthians, rumo ao título. Guerreiro já era. Tá com saudade do Corinthians. Deve ser seu amigo. O Carreiras está preparando um programa diário agora, né, Carreiras? É isso? Programa diário. Você tá Guerreiro e você. Não sei, escutei. Não. Não, que tá louco, cara. Das 9 às 11h30 todo dia? Os caras, explode a TV, já pensou? Os 3 aqui todo dia. Vamos lá. Agora a Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas. Vamos lá, mandar um abraço pro Chico. Chico é São Paulino, eu fico bagunçando com ele aqui, mas ele é São Paulino e me ligou para cobrar. Você fala meu time correto. São Paulino, que gostou muito da atuação do Pato, mas falou que não alisa o Ganso. Neide Arruda Freitas. Boa noite a todos da mesa, quero a camisa do Timão. Abraço a todos. Então, não ganhou a camisa do Timão. Faz o seguinte, veste a camisa do Corinthians e vai lá comer na Kennedy com a camisa, já tá bom demais. Gostoso lá. Ganhei um presentão aí. Agora, General Colchões, um par de travesseiros da NASA da marca Manes. Mandar um abraço pro senhor Ábido. Palmeirense doente também, isso aqui. Ele fica enchendo o saco pelo WhatsApp toda vez que o Palmeiras ganha. Brincadeira. Vai, Guga, você. Mania de palmeirense. Pra ter aquele sono de astronauta. Vamos lá, ganhou o travesseiro o Anderson Jean. Boa noite, parabéns pelo programa. Sou fã de carteirinha. Vocês acham que o Felipe Melo tem tanto futebol para ganhar 800 mil reais? Propostas feitas pelo Cruzeiro. Abraço pra mim, obrigado. Abraço a você, Jean. A minha opinião? Guga responde. Nem 800 mil, mas de jeito nenhum. Eu acho assim. De jeito nenhum. Tem, e o Corinthians deveria contratar esse cara. Joga muita bola, sem contar que é um baita de um líder. Não vai ter mais onde colocar se contratar todo mundo que o Carreiras. Joga muita bola. Eu acho um excelente reforço. Se eu sou o Flamengo, eu mandava a grana para esse cara em vez do Guerreiro. Ela é muito mais bem investido. Tá muito caro, mas é um excelente reforço para qualquer time brasileiro. Eu já falei disso aqui, hein? Só não joga na seleção por causa de lobby. Só não joga na seleção por causa de lobby. Só porque ele é louco. Não, louco nada. Não é louco. O que ele fez em 2010 não se apaga. Mas é um baita reforço para qualquer time brasileiro. Ele é o novo, como é que ele chama o goleiro da seleção de 50? Me ajuda aí. Não, Barbosa. É o novo Barbosa ele. Aliás, o Barbosa deve estar no túmulo dele, ó. Barbosinha. Fala do 7-1, né? Me livraram do 7-1, meu Deus do céu. Não se ouve falar mais do Barbosa, coitado, né? O que vai agora, Lívia? A camisa do Corinthians, da Esportiva. Essa daqui é comigo aqui, vamos ver lá. Barulhinho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Peguei aqui, não. Se era você dançou, meu. Vamos ver. Aqui, agora. Não. Antônio Mauri. Deve ser corintiano. Guerreiro irá fazer falta no Corinthians? Então vou te responder e te dando um presente, hein, cara. Não faz falta nenhuma. Não, bom Wagner Love. Aliás, olha pra você ver como ele faz falta. Ele não jogou no Flamengo, o Corinthians ganhou. Aproveitar a fase, né? Agora é um almoço para 2 pessoas lá no Lagábia. No Lagábia, Aloysio, São Paulo. Grande Aloysio, é você, Guguinha. Conhece bem o Aloysio? Conheço. Grande incentivador do esporte regional. Vamos lá, saiu pro Ivan Márcio da Silva Almeida. Boa noite, amigos do futebol, mais debate para variar. O Jorge Zacarias Nicola atrasado. Realmente a torcida do São Paulo, independente do preço do ingresso, deu um verdadeiro show no Morumbi. Gostaria de saber se o Carreiras realmente acredita no plantel do Corinthians. Um abraço e bom programa. E ganhou o almoço no Lagábia. Bom, já falei disso. Vai desfrutar. Com certeza. Acredito bem. Aliás, esse eu acho que é o segredo do campeonato. Você sabe que semana passada eu paguei a conta do Zacarias e era pra você. Né? Só pra justificar, eu tava até as 9 da noite gravando o Bola da Vez. Gravando não, no ar, né? No Bola da Vez, então não dava pra ter... O Carreiras não disponibilizou o helicóptero, ele até não pediu dá, o helicóptero. Ele mas trabalha. Ele falou que o helicóptero estava ocupado, eu tive que ir de carro mesmo. Tá bom. E da Zona Oeste até aqui é meio distante. É isso aí mesmo. Aliás, agradecer ao Nicola por essa participação conosco. Realmente hoje ele fez esforço, estava no ar lá. A gente até segurou o programa um pouquinho, né, Nicola, para você participar. Obrigado mesmo pelo seu empenho conosco, viu? É isso aí. Agora da Gesso MM, um kit de vinho, contendo o vinho e as 2 taças. Vamos lá. Nicolinha, vai você. Tomar um vinhozinho nesse frio tá bom, né?
Douglas Dias Tenório, eu adoro o programa e mereço muito essa camisa do Timão. Não levou, porque o Carreiras é antidemocrático, né, Carreira? Não, tem as que... Você era aquele que ele pegou primeiro e voltou você... lá, viu? Esse eu tenho todos os ídolos do Coringão tatuados no corpo. Neto, Sócrates, Rivelino, Tupã, Basílio, Ronaldo Giovanelli, Mano, Tobias, Marcelinho e muitos outros ídolos. Por favor, futebol mais debate. Eu mereço. Manda pra nós aí a foto. Semana que vem a gente mostra no ar. As tatuagens? Nossa, foi uma foto legal, depende do lugar que ele fez, né? Pra ter esse tanto de tatuagem, deve ter em bastante lugar, hein, deve ter, não sei, vai saber, né? Mas será que ele tatuou o Guerreiro ou não? Nossa. Porque, pô, foi o cara do gol do time. Coisa mais louca, eu vi o cara que tatuou o Birubiru, cara. Meu Deus do céu, cara. Imagina o cara, a mulher vai dormir com o cara e dormir com o Birubiru. Você imagina isso, cara? Não imagina. É igual mulher. Tem coisa que você não pode imaginar, cara. É igual mulher que transa com camisa de político, meu. Já pensou? Você já soube de algum caso? Pô, vários, cara. Isso é bem antigo, porque hoje não existe nem mais camisa de político, né? Acabou. É ruim, hein? Bom, churrascaria Picanha de Ouro, um jantar para 2 pessoas. Vamos lá, picanha de ouro. Ótima picanha, hein? Aliás, uma das melhores do ABC. Fernando Borges Varela. Vai aqui, ó. Wagner Love, vai conseguir voltar a jogar um bom futebol pelo Corinthians? Já apostamos demais. Tá na hora já, né? Tá na hora, né, Nicolau? Tá na hora. O que mais, Livinha? E para fechar, Pizzaria Zanini. Então, a primeira pizza é para 2... desculpa, são 2 pizzas. A gente vai sortear a primeira. É isso aí. São mais 2 ganhadores, entendeu? Isso, então vamos lá. Já prêmio, hein, caramba. Aqui é o programa que mais dá prêmios da TV brasileira. Comentarista tem prêmio também? O programa que mais dá prêmios da TV brasileira. Olha lá, o Pedro Manuel Garcia Filho pergunta pro Guga. Você acha que o Palmeiras tem elenco para brigar pelo título? Já falei que título não dá, palmeirense. Mas... Libertadores, sim. É isso aí. Pizza. Conheço um Pedro Garcia também, né? Garcia, sim. Aqui, ó. Aí o outro, vai. Mais um. Mais um, vamos lá. Agora vou aqui. Pô, família Mauri presente. Agora foi Isabel, hein? Essa é uma pergunta legal. A mulher, tá vendo? Mulher, né? Quem é o cara desse time do Corinthians? Como o Guerreiro saiu, é o Jadson. 58% dos gols do Corinthians tem participação do Jadson, seja com assistência ou com gol. Ele é hoje o cara mais importante do time. Eu acho que é aquele zagueiraço lá, nosso. Gil? O Gil. Não precisa fazer gol na frente, né? Então... Eu sei, mas o Gil tá segurando tudo lá atrás. Viu? Olha, você vê que até o outro joga bola. Felipe joga bola. Até ele joga a bola do lado do Gil. Não, é brincadeira. Entendeu? Ali tá jogando demais, hein? E vamos falar também. O lateral esquerdo, o Wendel, ele tá apresentando futebol bem regular. Interessante, bem regular, ontem, né? Bem regular, tá interessante. O gol dele ontem foi um gol legal, bem trabalhado. Certo? Gente, ó, todo mundo que participou do programa, tá, vai estar participando também do nosso sorteio no dia 27, que é o rastreador Localizar Alto. Gente, considerações finais pra gente encerrar? Alguma? Nos vemos na semana que vem. É isso aí. Boa noite, se Deus quiser, boa noite a todos. Semana que vem estaremos aí. Um abraço a todos aqueles que eu esqueci de falar. Que hoje foram muitos. Todos aqueles que eu esqueci de 14 abraços. Não teve um momento Maguila hoje, né? Esqueceu de bastante. Agradecer a presença dos meus amigos aqui também, né, Lívia? É isso aí, a participação dele. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E olha, sua sugestão foi válida, espero que dê certo, tá bom? Gente, obrigado pela sua participação. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo aqui na TV Mais a partir das 21 horas. Uma ótima semana para você. Um beijo. Até o próximo programa.